Bom, pessoal, então retomando, nós vamos examinar agora o procedimento de denúncia dos tratados. Cumpre destacar, primeiramente, que nós temos duas correntes. Uma primeira corrente defende que o procedimento de denúncia seria um ato simples. Seria um ato simples, pois caberia ao presidente da República, na sua condição de chefe de Estado, falar em nome da República Federativa do Brasil, denunciar tratados internacionais, romper relações internacionais. Esse ato, então, de denúncia não demandaria para a produção de efeitos qualquer aprovação do Congresso Nacional. Assim sendo, o presidente denuncia o tratado no plano internacional, comunica ao Congresso que o tratado foi denunciado, consequentemente, não mais aquele tratado tem aplicação no âmbito jurídico interno. Repito, seria um ato simples, um ato de competência privativa do presidente da República, que não dependeria de qualquer aprovação do Congresso Nacional. E qual seria o fundamento dessa primeira linha de pensamento? Não apenas 84, inciso 8, mas 84, inciso 8, combinado com o inciso 7. Vamos lá, 84? Olha lá. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 8, que nós já vimos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, sujeito a referendo à celebração. Mas veja o inciso 7. Compete privativamente ao presidente da República, na sua condição de chefe de Estado, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Não diz aqui manter relações com estados estrangeiros sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Logo, a ideia dessa primeira corrente seria, imaginemos, o Brasil tem um tratado internacional bilateral, um tratado com a Argentina. Esse tratado foi incorporado ao sistema jurídico brasileiro com referendo do Congresso. Aí o presidente rompe relações com a Argentina. Rompendo relações não vai demandar anuência, aprovação do Congresso. E o tratado continuaria a produzir efeitos enquanto o Congresso não referendasse essa denúncia? Essa primeira corrente foi defendida pelo ministro Nelson Jobim no STF. Ele disse que seria ilógico que o presidente pudesse romper relações com o Estado estrangeiro, independentemente de manifestação do Congresso. E esse tratado com esse mesmo Estado estrangeiro, cujo presidente da República rompeu relações, permaneceria obrigando o Brasil em relação a esse Estado, enquanto o Congresso não referendasse. Seria, repito, ilógico, disse lá o ministro Nelson Jobim. Você poderia dizer, professor, mas lá no 49, inciso 2, não exige autorização do Congresso quando se rompe relações internacionais? Não, cuidado. Vamos ao 49.2? Olha lá. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Aqui não tem declaração de guerra. Então, o argumento do ministro Nelson Jobim, daqueles que seguem essa primeira corrente, é dizer que cabe ao presidente da República representar o Brasil no plano internacional, podendo, inclusive, romper relações internacionais com outros estados, independentemente de qualquer necessidade de aprovação do Congresso Nacional. E, consequentemente, seria ilógico que o presidente pudesse falar em nome do Brasil, exercer no âmbito internacional essa representação do Estado brasileiro, podendo romper relações no plano internacional com outros Estados e, caso exista tratado entre Brasil e esse Estado que se rompe relação, o tratado continuaria a obrigar o país em relação a esse Estado enquanto o Congresso não aprovasse? E se o Congresso não referendasse a denúncia, não aprovasse a denúncia,
o Brasil continuaria obrigado a ter relações com este Estado, a partir do que dispõe o tratado, sendo que o país rompeu relações. É uma questão meio estranha, dizia o ex-ministro Nelson Jobim. Então, para essa primeira linha de pensamento, o ato de denúncia é um ato simples. A incorporação do tratado é um procedimento subjetivamente complexo. Porque a incorporação ela vai exigir que esse tratado seja formalmente introduzido no sistema jurídico brasileiro. E aí você tem a manifestação do legislativo, que você vai introduzir uma nova legislação. Mas aqui, você não vai introduzir, você vai romper relações internacionais e, por consequência, se desobrigar em relação àquele tratado. E gerando, por óbvio, efeitos não apenas no plano internacional, mas também no plano interno. Então, para essa primeira corrente, o ato de denúncia é um ato privativo do presidente, no exercício da sua função de chefe de Estado, representando o Estado soberano, a soberania do Estado brasileiro, que pode, como dito, romper relações com outros Estados e, consequentemente, denunciar tratados bilaterais, multilaterais, sem qualquer necessidade de aprovação do Congresso Nacional. Já uma segunda linha de pensamento defende, com base no princípio do paralelismo das formas, que se adote um procedimento de denúncia similar ao procedimento que se tem para a incorporação. Paralelismo das formas. Se o procedimento de incorporação é um procedimento subjetivamente complexo, que depende necessariamente da participação não apenas do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, na sua condição de chefe de Estado, mas depende sim de referendo do Congresso Nacional, a denúncia igualmente deve ou deveria demandar participação do Congresso Nacional e aprovação do Congresso Nacional. Caso o Congresso não aprove a denúncia, aquele ato internacional, que foi incorporado formalmente no sistema jurídico brasileiro, continua a produzir efeito no ordenamento jurídico interno. Pois é uma norma que foi formalmente incorporada no sistema jurídico, com a chancela do legislador, para que ela seja eliminada do sistema jurídico, vai exigir, igualmente, essa chancela do legislador. Do contrário, o ato de denúncia não produz efeito interno. Você continuaria a ter no âmbito interno aquele tratado produzindo efeitos. Embora, eventualmente, o país não mais fosse obrigado no plano internacional. Mas a manifestação do Congresso, congressual, do Poder Legislativo, seria necessária para que esse ato que já integra o sistema jurídico brasileiro seja retirado do sistema jurídico. Para que a decisão do presidente que denuncia o tratado do plano internacional produza efeitos jurídicos internos. São etapas diferentes. No plano internacional e no plano interno. Porque eu já tenho, repito, uma norma interna, internalizada ao nosso sistema jurídico. E essa discussão ela já está no STF há mais de 20 anos. Voto vista, aí pede voto na sessão plenária, outro ministro pede vista, aí 10 anos depois devolve, aí os demais ministros votam em um novo pedido de vista. E como é que se deu, como é que surgiu, nasceu essa discussão que chegou ao STF? Não ficou apenas na esfera doutrinária ou acadêmica. Essa discussão chega ao STF
em relação à Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Basicamente por um conflito entre regras estabelecidas nessa Convenção 158 da OIT, que regula eventual dispensa arbitrária e até mesmo reintegração, e a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 1, da Constituição e artigo 10 do ADCT. Olha o que diz lá na Constituição, artigo 7º, inciso 1. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. Relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Faça aí uma remissão, artigo 10 do ADCT. Vamos então ao artigo 10 do ADCT. Artigo 10, inciso 2, do ADCT. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Inciso 2. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Assim, a Constituição protege o trabalhador contra dispensa arbitrária, possibilitando indenização, mas não prevê permanência no emprego ou, eventualmente, reintegração. Vamos agora à Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho. Veja aqui a discussão colocada para vocês. Essa convenção teve uma breve vigência. Esse destaque é importante. Então, teve uma breve vigência. Ela foi ratificada, olha aqui, ratificada, em janeiro de 95, hein? Ensejou grande controvérsia sobre suas repercussões após promulgação, olha o decreto. O decreto, âmbito interno, em 96. Lembra daquelas duas etapas que nós falamos? Então, veja, ratificação em 5 de janeiro de 95. Já o decreto presidencial que incorporou formalmente ao sistema jurídico, 10 de abril de 96. Então, produzindo efeito no sistema jurídico interno a partir de 10 de abril de 96. Quando, então, como falado, passou a produzir efeitos internos. No nosso modelo constitucional, como já destacado, artigo 7º, inciso 1 da Constituição e artigo 10 do ADCT, existe garantia contra a dispensa arbitrária, garantindo, inclusive, indenização compensatória. Mas não há previsão de reintegração ou permanência. A controvérsia que surge, ela decorre do confronto desses critérios constitucionais com o artigo 4º da Convenção número 158 da OIT. O trabalhador não deverá ser dispensado sem que exista um motivo válido de desimpedimento relacionado com a aptidão ou com o comportamento do trabalhador, ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, não deverá ser dispensado, despedido. Sem que exista um motivo válido de despedimento. Surge, então, a ideia de que a Convenção da OIT garantiria, em hipótese de dispensa arbitrária, a reintegração ou a permanência no trabalho. A questão, então, foi judicializada e uma série de decisões da Justiça do Trabalho passaram a aplicar a Convenção 158 da OIT, entendendo que, por ser norma posterior, prevaleceria em relação à hipótese constitucional que permitia a dispensa mediante indenização, sem justa causa, mas mediante indenização. Mas não garantia a Constituição a dispensa sem justa causa. Ou melhor, a Constituição não garantia, a reintegração à permanência. Então, a Convenção
teria passado a garantir a reintegração ou a permanência. À época, muitos julgados, muitos autores passaram a sustentar a superação das regras da Constituição e do ADCT. E, em consequência, do direito de rescisão mediante indenização, o que na prática significava a reintegração ao emprego. Então, passaram a admitir a reintegração. A época, por isso vigência é efêmera. A época, veja só, ainda em 96. Ainda em 96. Então, o presidente, Fernando Henrique Cardoso, denunciou essa convenção. Denunciou, portanto, a Convenção 158 da OIT. Também importa aqui destacar que, normalmente, isso por previsão dos tratados, das convenções internacionais, o ato de denúncia ele produz efeitos um ano após a sua formalização. Então, o presidente denunciou ainda em 96, novembro, mas você teve ainda um ano para que a denúncia produzisse efeitos. Então, a Justiça passou a, ou melhor, continuou a aplicar a convenção, mesmo após a denúncia. Pelo menos naquele ano. Logo, a insegurança jurídica, naquele ano posterior à denúncia. A insegurança jurídica, ela não foi arrefecida, ela acabou se acentuando. À época foi proposta uma ADI, 1480/3, o STF, medida liminar, suspendeu os efeitos da impossibilidade de dispensa, suspendeu os efeitos da aplicação da Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, e pouco tempo depois a ação perdeu o objeto, pois a denúncia acabou produzindo efeito nesse interregno, nesse intervalo de um ano entre a formalização e o efeito a ser produzido pela denúncia. Como dito, os efeitos da denúncia só se perfazem após um ano. Artigo 17, 1 da Convenção 158 da OIT. Portanto, nesse período, nesse intervalo de tempo, a insegurança jurídica ela acabou se acentuando. Mas a interpretação obstativa da dispensa, a interpretação que impedia a dispensa, que garantia a reintegração, ela foi barrada liminarmente pelo STF. Liminar. O que permitia, portanto, a dispensa mediante indenização, mas não garantia o direito, disse o STF. Uma vez suspensa a convenção, não garantia o direito à reintegração ou permanência no emprego. Essa DI perdeu o objeto quando a denúncia finalmente produziu seus efeitos após um ano da sua formalização. Mas a discussão se encerrou? Não. Nesse mesmo ano de 97, foi proposta a DI 1625, que discutia a inconstitucionalidade ou não dos efeitos da denúncia sem a manifestação do Congresso Nacional. Discutia-se, então, pedia-se nessa DI que fosse declarada inconstitucional a denúncia, que não tivesse sido objeto de manifestação e consequente aprovação por parte do Congresso Nacional, tendo em conta o artigo 49, inciso 1 da Constituição. Isso lá em 97. Essa ação está caminhando. Aí tem um voto proferido, pedido de vista. Volta. Mais 2 votos, outro pedido de vista. E não acaba nunca. Nós vamos ver, inclusive, a situação atual que ela se encontra. Como falado, nesse mesmo ano foi ajuizada a DI 1625,
em que se discutia a validade da denúncia, olha aí, validade da denúncia sem deliberação do Congresso. Nessa ADI prevalece até o momento votos contrários à regularidade da denúncia sem manifestação do Congresso. Eu vou trazer para vocês todos os votos, tá? Mas o que tem prevalecido, o direcionamento do julgamento parece ser no sentido, como dito lá no bloco anterior, da segunda corrente, de se exigir para que a denúncia produza efeitos, manifestação do Congresso, aprovação do Congresso, tendo em conta essencialmente o princípio do paralelismo das formas. Se é necessário manifestação do Congresso para incorporar, é necessário manifestação do Congresso também para a denúncia. Esse é o entendimento que tem prevalecido, tá? Tem prevalecido nos votos. Ainda não se encerrou a votação. Então veja que a ADI, como eu disse, essa ADI, ela foi suspensa diversas vezes, inúmeras vezes, em razão de pedido de vista. A penúltima reinclusão, depois cancelada, e a última, olha só, foram recentes. A penúltima, em 17/3/2021, e a última, mais recente, 21/10/2022, encerrada em 28/10/2022, sem julgamento definitivo, pois houve um pedido de vista, novo pedido de vista, dessa vez, do ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes, não sei se ele vai devolver tão cedo. Não sei se ele vai devolver tão cedo. Por isso que eu decidi trazer para vocês essa questão, porque ela pode ainda ficar rodando, e a questão ficar pendente de ser decidida e vocês ficarem no limbo. Então, por isso eu trouxe novamente aqui para vocês essa discussão, pois houve esse pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e não sei se ele devolve rapidamente. E por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes, no seu pedido de vista, o que ele disse? Que caberia ao Congresso Nacional regular o procedimento de denúncia e não ao STF dizer qual seria o procedimento de denúncia. E por quê? Porque a Constituição não fala. E se a Constituição não fala, trata-se de processo legislativo de incorporação e denúncia dos tratados. E se é processo legislativo e a Constituição não fala, cabe ao Congresso Nacional definir as regras, e não ao STF. É questão interna corporis. É questão afeta ao poder legislativo. Por esse argumento é que parece que o ministro Gilmar Mendes pediu visto para aguardar o legislador a se manifestar. Enquanto o legislador não se manifestar, talvez ele não devolva essa ação. E se não foi ainda encerrado o julgamento, o entendimento do Supremo, que é aquele ainda prevalente, é que a denúncia é ato simples. Embora, como a gente vai ver, já seja possível visualizar uma mudança nesse entendimento, para se entender que o procedimento de denúncia, tendo em conta o paralelismo das formas, é um procedimento subjetivamente complexo, assim como o procedimento de incorporação, e, consequentemente, exigiria a manifestação do Congresso. Veja lá, votos pendentes. Ministro Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Decisão, última decisão, hein? Última decisão. Após o voto vista, mais um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que julgava improcedente pedido formulado na apresentação direta, mantendo a validade do decreto, ele manteve a validade do decreto que não foi submetido ao Congresso,
propôs o ministro a seguinte tese, tá? A seguinte tese. Você pode pensar, professor, mas ele manteve então a validade do decreto? Entendeu ele, o ministro Dias Toffoli, que a denúncia dispensa a aprovação do Congresso? Cuidado com o que ele propõe, cuidado com o voto dele. Por quê? Porque, veja só, é muito tempo. Então seria ou geraria uma insegurança jurídica muito grande o STF, por exemplo, decidir hoje que a denúncia tem que ser submetida ao Congresso para aprovação, e se não for, não produz efeitos, e essa decisão tivesse efeito retroativo. Imagine a confusão. Aquela convenção da OIT lá de 96 voltaria a produzir efeitos. Olha esse período todo. Imagine dispensas com indenização, você teria direito à reintegração. Retroativo. Imagine a confusão que geraria. Então a gente tem que entender aqui o voto do ministro Dias Toffoli, tomar um cuidado com isso, tá? Retomando, o ministro propõe a seguinte tese. Propõe a seguinte tese. Deixa eu colocar para vocês aqui. Tese. Proposta, não foi aprovada, proposta pelo ministro Dias Toffoli no seu voto. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados no Congresso, tratados aprovados, para que produza efeitos no ordenamento jurídico interno, efeito no plano internacional, produz por si só, a partir da denúncia do presidente. Não prescinde, não dispensa de sua aprovação pelo Congresso. Ou seja, a denúncia para produzir efeitos no âmbito interno exige a aprovação do Congresso. Mas aqui tem a modulação. Entendimento que deverá ser aplicado a partir da publicação da ata de julgamento. Mantendo-se a eficácia de todas as denúncias que foram promovidas pelo presidente da República sem anuência do Congresso, mantendo-se até esse julgamento, que não se encerrou. Formulando por fim, olha aqui, a ideia do ministro Gilmar Mendes, até no debate, um apelo ao legislador para que elabore disciplina acerca da denúncia dos tratados internacionais, a qual preveja a chancela do Congresso Nacional como condição para a produção de efeitos na ordem jurídica interna, por se tratar de um imperativo democrático e de uma exigência do princípio da legalidade. Pediu visto dos autos o ministro Gilmar Mendes. Tem uma crítica aqui de ordem técnica, né? Ele faz um apelo ao legislador, mas já dizendo que o legislador deve legislar no sentido X. Não gosto muito disso. Faça um apelo, e o legislador legisla. Porque se o legislador tem que legislar no sentido X, dispensa-se a manifestação do legislador. Porque o sentido X é imperativo. Então me parece aqui, tecnicamente, falho nesse aspecto. Tá? Porque se o legislador tem que legislar no sentido X, nesse caso, é porque a Constituição determina que deve ser assim. E se deve ser assim, dispensa a manifestação do legislador. Basta a interpretação constitucional, portanto. Já o ministro Gilmar Mendes acha que não. Acha que cabe, pelo menos, ele não quis proferir voto, acha que cabe ao legislador disciplinar o tema. E por isso ele pediu visto. Para que não fosse decidido. Para interromper o processo sem que seja decidida a questão. Porque ele entende que a questão é a atribuição, a questão da regulamentação do procedimento de denúncia é de atribuição do Congresso Nacional. Mas eu quero aqui chamar a atenção também uma questão importante que vai repercutir nesse processo. Em 2022, foi aprovada a emenda regimental estabelecendo que os pedidos de vista devem ser devolvidos em até 90 dias.
Muitos disseram, isso aí não vai ter aplicação na prática. Vamos ver, então, se vai ter ou não aplicação na prática. Veja só. O STF aprovou mudança no regimento interno para estabelecer que os pedidos de vista deverão ser devolvidos no prazo de 90 dias contados da data da publicação da ata de julgamento. Após esse período, os autos estarão automaticamente liberados para a continuidade da análise pelos demais ministros. A alteração está prevista na Emenda Regimental 58 de 2022, aprovada por unanimidade na sessão administrativa realizada em formato eletrônico de 7 a 14 de 12. O texto deverá ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico no começo de janeiro. Em relação à devolução dos processos com pedido de vista já formulado, na data da publicação da emenda, os ministros terão 90 dias úteis antes da liberação automática para julgamento. Então, veja que foi aprovada essa alteração regimental em dezembro de 2022, tá? Na sessão de 7 a 14 do 12. Resta saber se essa alteração regimental ela vai ser uma alteração regimental que será respeitada pelos ministros e, de fato, aplicada. Vamos retornar à última decisão? Pediu o visto dos autos o ministro Gilmar Mendes. O ministro Ricardo Lewandowski antecipou seu voto e acompanhou o voto da ministra Rosa Weber. Eu vou destacar aqui o sentido desses votos, tá? Agora, atenção, veja também um problema que pode surgir. Não votaram ou não votam os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, por sucederem, respectivamente, ministros que já votaram, entre eles, ministro Teori Zavascki, Joaquim Barbosa, Aires Brito, Maurício Correia e Nelson Jobim, que já haviam proferido voto em assentada ou assentadas anteriores. Por isso que é importante que o Congresso regulamente o tema. Por quê? Porque se ele não regulamenta, imagina o seguinte, o STF decide em um ou outro sentido, mas vários ministros atuais não se manifestaram. 5 ministros que integram a Corte atualmente não se manifestaram. Em breve nós vamos ter alteração de ministros que já haviam proferido voto, que vão sair e também vão ser substituídos. Então, se o Congresso não regulamenta, essa questão é decidida hoje, ela pode voltar amanhã e o entendimento ser alterado. Por quê? Porque se ela volta em outra ação, esses ministros que não haviam votado, ou que não votaram na ADI 1625, pois substituíram ministros que já haviam votado, vão votar nessa outra ação. Ou nessas outras hipotéticas ações. O entendimento vai poder ser diferente. Por isso que me parece, e aqui o Gilmar Mendes, ele levou isso em consideração, importante que o Congresso discipline a questão. Porque, do contrário, como dito, a questão voltando em outra ação, o entendimento pode mudar novamente, no espaço curto de tempo. Vamos agora ver os votos já proferidos e a situação atual nessa ADI 1625. Procedimento de denúncia dos tratados internacionais. ADI 1625. Primeira posição, a denúncia depende de aprovação do Congresso Nacional, ato complexo. Ministro Dias Toffoli, Maurício Correia, Carlos Aires Brito, Joaquim Barbosa, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. 6 votos. Já há maioria nessa ação, no sentido da inconstitucionalidade da denúncia sem manifestação do Congresso. Em outros termos, o entendimento já prevalente aqui é da necessidade da denúncia ser submetida ao Congresso Nacional e, consequentemente, aprovada pelo Congresso para que produza efeitos, tratando-se de um ato subjetivamente complexo. Em sentido contrário, de se tratar de atos simples, Nelson Jobim e Teori Zavascki. Faltam votar nessa ação ministro Gilmar Mendes, que pediu visto, Nunes Marques e André Mendonça. 3 votos
não altera o que será julgado nessa ação, salvo mudança de voto de algum ministro, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, da ministra Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, salvo mudança de voto. Então, a ser proferido, ou a serem proferidos os votos do ministro Gilmar Mendes, Nunes Marques, e André Mendonça, não se altera o entendimento, que é no sentido da necessidade de manifestação do Congresso Nacional por se tratar de um ato complexo, de um ato subjetivamente complexo. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço grande a todos. Sucesso sempre. Até a próxima.